Bom dia, bom dia. Paz do Senhor esteja com todos nesta bela manhã de sábado. Amados, a Bíblia nos fala sobre o homem bom e o homem mau. E ele nos dá exemplo de diversos homens e a ação de Deus na vida de cada um deles. Tanto a ação de Deus na vida dos homens bons, como na vida dos homens maus. Podemos aqui citar Davi, Daniel, Josué, Saul, Nabucodonosor, Amã, Mardoqueu, Salomão. Esses têm exemplo como homens bons e como homens maus, e o resultado e o fim da vida de cada um deles. Hoje vivemos tempos difíceis, muito difíceis. Estamos vivendo a iminência da volta de Cristo. E tem se levantado homens com os mesmos perfis, homens bons e homens maus. Eu poderia citar aqui homens maus que usam a palavra do Senhor para se apresentar como homens bons. Eu poderia dar diversos nomes aqui de líderes religiosos que são verdadeiros demônios. Mas o meu intuito neste vídeo, nos vídeos que eu faço, não é contestar a santidade de A, B ou C, e sim trazer um pouco de conhecimento para você e você entender a razão do seu viver. E então você buscar uma maior aproximação com Cristo. Uma certa menina que eu admiro muito, uma irmã em Cristo, eu falo aqui eu vou citar o nome, eu falo aqui é de Caroline, congrega na mesma igreja que eu e a minha companheira. Ela uma certa vez ela disse, louvando, tem que ver, louva divinamente, ela disse: nós nascemos para adorar. Adore, adore. E esse é o meu intuito, te levar a adorar a Cristo sem olhar A, B ou C, e só Cristo. Um pregador uma certa vez disse: quer conhecer o homem, lhe dê poder. Pois é, amados, é a mais pura verdade. Dê poder ao homem, você o conhecerá. Por isso Deus tem limitado o poder aos seus servos nos dias de hoje. A palavra lida eu não vou ler para não perder tempo. A palavra que eu quero trazer hoje para vocês está nos 3 primeiros capítulos do livro de Atos. Os apóstolos cheios do Espírito Santo pregaram e nessa pregação se converteu 5.000, 3.000 almas. Eles entrando dentro do tabernáculo, eles curaram um coxo. Não tenho ouro, prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Os sacerdotes, os líderes religiosos, toda a linhagem dos sacerdotes na época, eu falo de líderes religiosos, ficaram maravilhados e reconheceram que aqueles homens eram homens de Deus, que haviam andado com Cristo. Contudo, eles eram homens de poder. E o homem, quando ele tem poder, está aí coisa que ele não abre mão. Ele transforma a sua mentira numa verdade. Ele põe na mente que eles são verdadeiramente escolhidos por Deus, que estão certos, não querem ser contestados, não abrem mão da sua verdade, ainda que a sua verdade esteja contida em uma inverdade.
E com isso, esses homens prenderam os servos de Deus. Depois eles os libertaram e disseram: olha, vai, mas nunca mais falem deste Cristo. Estes eram homens de poder do mal, ainda que homens que se diziam servo de Deus. Mas os verdadeiros servos de Deus, cheios do Espírito Santo, não abriram mão do seu poder, poder divino, poder do bem, e continuaram pregando. E aí uma segunda vez eles foram presos. Desta vez eles foram chicoteados para poder ser posto em liberdade. E assim foi a vida destes homens. Cheio do poder do Espírito Santo, eles não se prostravam diante as ordens dos líderes religiosos e continuavam com ousadia cumprindo as ordenanças do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, não se enganem. Se você se vê um escolhido, se você se vê um servo de Deus, seja ousado. Seja sábio. Seja valente. Não se prostre diante de poderes que estão conduzindo ao mau caminho. Hoje, todos nós temos acesso a esta palavra. Se tu não queres ser enganado, leia. Leia, leia de ponta a ponta, leia. Amados, líderes religiosos têm se levantado, se dizendo representante de Deus, puro engano. Outros têm se levantado sendo verdadeiramente homens de Deus, mas devido ao poder que lhe é dado, tem se perdido no caminho e tem começado a se desviar do verdadeiro caminho, agindo com arrogância, tornando-se um ditador, impondo suas vontades e não a vontade do Criador. Ah, meus queridos, quer conhecer o homem, lhe dê poder. Infelizmente, assim é a vida hoje. Nós, cristãos, não podemos temer o homem. Temos que ser obedientes aos nossos líderes religiosos, sim, temos que ser obedientes. Temos que a ele ter respeito, sim, temos que respeitá-lo. Temos que honrá-lo, sim, de fato temos que honrá-lo. Mas lembremos, em tudo, primeiro, Cristo. Como saber se o seu líder religioso está ou não cumprindo com as ordens de Deus ou impondo as suas vontades pessoais? Leia, leia, leia e releia, e releia e releia. E aí você vai adquirir conhecimento, e o conhecimento é poder. Não esqueçam, meus queridos, não se permita ser enganado. Se você é servo de Deus, seja ousado. Deus não escolhe covardes. Deus não quer que os seus se prostrem diante de nenhum outro, senão dele. Você já pensou se Mardoqueu tem se prostrado diante de Amã? Você já pensou se Isaac, Sadraque e Abidnego têm se prostrado diante de Nabucodonosor? Você já pensou se Davi tem se prostrado diante de Saul? Você já pensou se Davi tem se acovardado diante do gigante Golias? Você já pensou
se Daniel tem se acovardado, o que lhe aconteceria quando lhe foi jogado na cova dos leões? Você já pensou se Jacó tem se acovardado e não tem se dado há mais 7 anos por amor à sua amada? Você já pensou se José tem se acovardado e tem caído, se entrega às tentações daquela mulher? Amados, nós, servos de Deus, temos que ser ousados. Nós não podemos nos acovardar. Nós temos que viver o Cristo vivo. Você já se perguntou por que hoje as curas locais não é de coxos, não é de paraplégico, de cegos? Porque a Bíblia diz que no final dos tempos o homem se afastará de Deus. E para que todos não se percam, os dias serão abreviados. Amados, os homens hoje curando, cura que ninguém vê, eles estão fazendo o que fazem. Imagina se eles levantam um paraplégico, se eles curam um cego. Se ele hoje lhe oprime, dizendo apenas, eu já orei por isso, então me obedeça. Imagina se ele fosse a você no dia seguinte em que ele tivesse levantado um coxo. Os 3 primeiros livros, os 3 primeiros capítulos de Atos, os homens ficam tão maravilhados com a ação dos apóstolos que eles os compara a deuses. E eles gritam, ei, eu sou homem igual a vocês. Não fui eu que fiz, foi Deus através de mim. Meus amigos, sejamos ousados e não acovardados. Meus amados, obediência, respeito e honra é uma coisa, covardia é outra. Servos de Deus vivo, homens simples, humildes, cheios de ousadia e sabedoria. Esta era a vida dos apóstolos. Esta é a vida que nosso Deus quer para mim, quer para você. Meus queridos, Deus quer te usar e para isso Ele está te dando poder, mas para que tu uses para o bem. E quando Satanás quiser sorrateiramente penetrar em teu coração, seja sábio, prostre-se, ore. Você nunca está fora da necessidade das orações. Então você nunca deixará de ter a necessidade de subir ao monte. Você nunca deixará de ter a necessidade de prostrar-se, pois você não é Deus. Você é um instrumento nas mãos de Deus. Fiquem todos na paz e tenham um belo final de semana. Fui.